tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar contando o que tem dentro do barril do Chaves e um pouco mais. Então vamos começar. Você sabe como se chama o seriado do Chaves em espanhol? Você não deve saber, né? Mas é El Chavo del Ocho, que em português ficaria O Menino do Oito. Já você vai entender isso. E quem interpretou o Chaves e quem fez esse seriado? Roberto Bolanhos. Ele que fez esse seriado e que deixou tudo assim engraçado, né, pessoal? Eu adoro ele porque ele também fez Chapolin Colorado, galera. Sim, ele era o Chapolin e ainda escreveu a história. Ele é um cara incrível. Ele era ator, cantor, compositor e muito mais. Ele é bem famoso. Pena que ele já morreu. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929 e faleceu no dia 28 de novembro de 2014. Vamos começar a história lá desde o início do Chaves. Chaves era um garoto de apenas 4 anos, quando sua mãe não conseguiu sustentar junto com ela, por isso o levou para um orfanato. Naquele orfanato, a mulher que cuidava das crianças não gostava dele, por isso sempre o batia e não dava comida para ele. Ele tentou muitas vezes fugir, mas não conseguia. Uma vez ele conseguiu fugir, e quando ele fugiu, para conseguir sobreviver na rua, ele levava água para um homem que trabalhava lavando carros em troca de abrigo de noite. Mas um dia ele saiu para caminhar pela cidade do México, quando começou uma tempestade e ele estava perto de uma vila. Ele entrou naquela vila, onde viu um senhor tirando fotos de uma menina. Era o senhor Madruga, tirando as fotos da Chiquinha. Quem se lembra desse episódio, hein? O senhor Madruga ficou muito brabo com ele, pois ele atrapalhou nas fotos deles. Ele não queria que o Chaves ficasse lá, mas quando ouviu a história do Chaves, deixou ele ficar lá até que a chuva passasse. A vila é de um homem bem rico, o senhor Barriga. Mas uma vez existiu uma velhinha lá quando o Chaves chegou. E ela ouviu a história do Chaves e disse que Chaves poderia morar com ela, só que ele teria que ajudar ela a fazer os serviços domésticos, pois ela não conseguia mais, ela era muito velhinha. Ela morava no apartamento de número 8, lá da vila, no 3º pátio. Agora eu vou te explicar. O nome do seriado era El Chavo del Ocho, né? Mas 8 era por causa do programa que passava, que era o número do programa. Mas o número mudou para 2 enquanto eles estavam gravando. Então, como eles não queriam mudar o nome do seriado para 2, então eles decidiram que o número do apartamento onde é que o Chaves ia morar era 8. E continuando, o Chaves ia para a escola, voltava, fazia os seus deveres de casa, ajudava a vovozinha e ia brincar no pátio central, junto com a Chiquinha e com o Kiko. Ele adorava brincar lá. Ele achou um barril de vinho, aonde gostava de ficar quando estava triste, pois não tinha comida para comer lá com a velhinha. Também quando ele estava feliz, quando ele queria brincar, quando queria ficar sozinho e quando não queria ver ninguém. Para isso que ele usava o barril. Um dia, a velhinha disse assim para ele: um dia, minhas mãos pararam de tremer. Ela era tão velha que as mãos delas tremiam. No outro dia, ela não tremia mais. E no outro, ela havia morrido de velhice. Então, como Chaves havia ficado sozinho, ele ainda mora lá no apartamento, mas ele ia sempre pro barril brincar. Todo mundo achava que ele morava no barril. Até num episódio, o Kiko perguntou para ele: Chaves, você mora no barril? E o Chaves disse assim: claro que não, ninguém pode morar no barril. Eu moro no número 8. Aí o Kiko perguntou: e quem mora com você? E quando o Chaves foi responder, a Chiquinha chegou e atrapalhou. E você sabia o nome do senhor Madruga? Porque logo vou falar dele aqui também. É Nécio. Nem sabia que era Nécio. Mais um episódio que eu estava assistindo junto com meu pai. Meu pai me contou que naquele episódio é o único episódio que eles falam o nome do senhor Madruga.
E foi o professor Girafales que falou que é N de Nécio. Que nome engraçado e até estranho de falar. Mas continuando. Um dia o Kiko perguntou qual era o nome do Chaves, mas de repente a Chiquinha e o seu Madruga chegaram e atrapalharam tudo. Essas coisas a gente ainda não descobriu. Só que agora, o que tinha dentro do barril do Chaves? Você deve estar se perguntando, né? Lá dentro não tinha nada, até porque num episódio o Kiko entra dentro e não tinha fundo. E num episódio em que o Chapolin Colorado está junto com o Chaves entra dentro do barril e fica assim pequenininho. E aí o Chapolin Colorado chega lá e coloca um pão com presunto e queijo. E aí o Chaves fica menor que o pão com presunto e queijo. Ele queria comer e não estava conseguindo porque ele estava menor que o pão com presunto e queijo. E vocês acham que isso é mentira? Não, até porque o próprio Roberto Bolanhos já disse que não tinha nada no barril, gente. Então, gostaram do vídeo? Deixe o seu like e se inscrevam no canal Tainá e Laís pra gente ficar feliz!